A queda da União Soviética. O eclipse do Sol Vermelho sobre a Eurásia. Introdução. A União Soviética foi um experimento ambicioso que moldou o século XX, mas seu colapso final foi o resultado de uma fadiga estrutural profunda e prolongada. O cotidiano entre o Báltico e o Pacífico revelava uma dualidade gritante entre a propaganda de progresso e a escassez real enfrentada pelos cidadãos comuns. Esse cenário de crise não foi súbito, originando-se de decisões econômicas rígidas e de um isolamento tecnológico que priorizava a indústria pesada em detrimento do bem-estar social. A centralização excessiva tornou-se um labirinto de ineficiências, onde a inovação era sufocada pela burocracia estatal. O planejamento falhava em atender às necessidades básicas, gerando um mercado informal persistente que expunha as falhas de distribuição do regime. No campo externo, a paridade militar com o Ocidente exigia investimentos colossais que drenavam o tesouro soviético, criando uma guerra de exaustão econômica insustentável. O envolvimento em conflitos e o suporte a aliados sobrecarregaram o centro administrativo, gerando a percepção de que o país operava além de sua capacidade real. Simultaneamente, o mosaico de 15 repúblicas guardava aspirações nacionais latentes que o centralismo de Moscou já não conseguia conter com a antiga ideologia. A promessa de uma identidade universal colidia com o desejo de autonomia das tradições locais, mantidas em equilíbrio apenas por benefícios ou repressão. O gigantismo transformou-se em paralisia, e o otimismo revolucionário deu lugar ao cinismo, culminando em um desmoronamento histórico inevitável. Capítulo 1. As raízes do descontentamento profundo, a gestão de uma economia planejada em um território que abrangia 11 fusos horários, exigia uma coordenação logística extremamente complexa. O Gosplan buscava antecipar todas as necessidades de consumo, do número de pregos produzidos na Sibéria à quantidade de pães distribuídos em Moscou ou Kiev. Esse controle quase absoluto priorizava metas quantitativas em detrimento da qualidade, levando fábricas a cumprir cotas de peso ou volume, muitas vezes produzindo bens pouco úteis à população. O desequilíbrio entre a indústria pesada e a oferta de bens de consumo gerava frustração constante. Enquanto o Estado investia fortemente em siderurgia e petróleo, itens básicos como calçados e roupas de inverno eram escassos. As longas filas tornaram-se o símbolo da paralisia econômica soviética nos anos 70 e início dos anos 80. A ausência de preços regidos por oferta e procura distorcia a percepção real das necessidades do país. Administradores ocultavam dados para obter mais recursos do centro, criando uma economia que parecia sólida nos relatórios, mas desconectada da realidade. A inovação tecnológica ficava concentrada no setor militar, sem incentivos para a modernização civil. A produtividade caiu à medida que desaparecia a esperança de melhora nas condições de vida. O emprego pleno garantia estabilidade, mas ao custo de estagnação permanente. O alcoolismo e o absenteísmo refletiam o desinteresse de trabalhadores que não viam recompensa no esforço. A economia soviética seguia em movimento, mas sem capacidade de avançar ou mudar de rumo. Nos anos 70, a exportação de matérias-primas, especialmente o petróleo da Sibéria Ocidental, mascarou temporariamente as falhas estruturais. A entrada de divisas permitia importar grãos e tecnologia, adiando reformas profundas. Com a oscilação dos preços internacionais, a fragilidade do modelo ficou evidente, revelando rendimentos cada vez menores. A precariedade da infraestrutura de transporte e comunicação causava gargalos logísticos. Alimentos apodreciam antes de chegar às cidades, expondo a ineficiência de um Estado que se dizia símbolo do progresso científico. Ao mesmo tempo, a distância tecnológica em relação ao Ocidente crescia, sobretudo com a informática e a automação. Diante da incapacidade estatal, o mercado negro passou a suprir carências básicas. Produtos melhores dependiam de contatos pessoais, alimentando redes de corrupção. Embora o Estado controlasse formalmente os bens, a vida cotidiana funcionava por meio dessas fissuras informais.
As gerações mais jovens, sem a memória da guerra ou da industrialização forçada, passaram a questionar o futuro do modelo. A comparação com o Ocidente, ainda que limitada, gerava frustração e cinismo. A economia estagnada transformava-se em um fardo político insustentável. O governo de Leonid Brezhnev consolidou uma estabilidade que evoluiu para a paralisia institucional. O Partido Comunista tornou-se uma gerontocracia resistente a mudanças, bloqueando novas lideranças e ideias. A política reduziu-se a slogans e rituais burocráticos, com pouco efeito prático. A nomenclatura passou a desfrutar de privilégios enquanto pregava igualdade, aprofundando o ressentimento popular. A corrupção se expandiu sobre um sistema centralizado e sem controle efetivo, gerando apatia e descrédito generalizado no Estado. A nomenclatura passou a desfrutar de privilégios enquanto pregava igualdade, aprofundando o ressentimento popular. A corrupção se expandiu sobre um sistema centralizado e sem controle efetivo, gerando apatia e descrédito generalizado no Estado. O culto à personalidade de Brezhnev mascarava o declínio do líder e do regime. A falta de renovação criou um vazio de autoridade sentido após sua morte. O poder soviético parecia sólido externamente, mas internamente estava comprometido. No exterior, a doutrina da soberania limitada justificava intervenções militares para manter a coesão do bloco socialista. Essa política assegurava controle imediato, mas alimentava ressentimentos nacionais e exigia altos custos repressivos. A repressão interna usava vigilância, exílio e hospitais psiquiátricos para silenciar dissidentes. O medo sufocava o debate e impedia a autocorreção do sistema. Sem crítica, o regime avançava cegamente rumo à crise. Os governos breves de Andropov e Chernenko apenas confirmaram a exaustão da velha guarda. Tentativas pontuais de disciplina e combate à corrupção não prosperaram. O Kremlin parecia incapaz de liderar um projeto de futuro. O legado foi uma burocracia pesada, aversa a reformas. Quando uma geração mais jovem assumiu o poder, o dano causado por décadas de inércia exigia mudanças rápidas e profundas. A estabilidade de Brezhnev revelou-se o prelúdio silencioso do colapso. A rivalidade com os Estados Unidos levou a União Soviética a destinar uma parcela enorme de sua economia ao setor militar. Até um quarto da produção estava ligado ao complexo industrial bélico, drenando recursos humanos e materiais do setor civil. A busca por paridade tecnológica exigia investimentos que a economia estagnada já não sustentava. Cada novo projeto militar significava menos escolas, hospitais e moradias, aprofundando o contraste entre o poder exibido e a realidade social. A invasão do Afeganistão, em 1979, marcou o ponto de ruptura. O conflito prolongado consumiu recursos e vidas, abalando a confiança na liderança militar. O exército tornou-se símbolo de desgaste moral e financeiro. A Iniciativa de Defesa Estratégica dos Estados Unidos impôs um desafio tecnológico impossível de acompanhar. O risco de obsolescência gerou pânico entre setores conscientes da elite, que viam a economia incapaz de sustentar novos saltos militares. A manutenção de aliados e bases no exterior ampliava o déficit estatal. O prestígio ideológico custava caro e não trazia benefícios concretos à população, que financiava essas ações com seu próprio empobrecimento. O isolamento da indústria de defesa impedia que inovações militares beneficiassem o setor civil. Diferentemente do Ocidente, a tecnologia ficava confinada a circuitos secretos, agravando o atraso produtivo. No início dos anos 80, tornou-se claro que o poder militar não resolvia problemas internos básicos. A contradição entre força bélica e escassez cotidiana expunha o esgotamento do modelo. A União Soviética encerrava esse período como uma superpotência armada sobre bases econômicas frágeis, à beira de um novo e turbulento capítulo histórico. Capítulo 2. O sopro de mudança de Mikhail Gorbachev. A chegada de Mikhail Gorbachev ao cargo de secretário-geral em 1985 marcou uma ruptura na relação do Estado soviético com a verdade institucional.
A glasnost não surgiu como gesto democrático idealista, mas como instrumento prático para expor a ineficiência burocrática e pressionar setores conservadores do partido a aceitarem reformas. Ao permitir críticas abertas, rompeu-se um silêncio histórico e temas antes proibidos passaram a ser debatidos nos lares. O impacto foi imediato nos meios intelectuais de Moscou e Leningrado, onde a censura perdeu força. Escritores marginalizados tiveram suas obras publicadas, revelando crimes do passado soviético e expondo traumas ocultados pela propaganda oficial. Essa revisão histórica enfraqueceu a autoridade moral do regime, ao questionar publicamente seus fundamentos. No plano externo, a glasnost buscou projetar uma imagem de confiabilidade para atrair investimentos e tecnologia. A abertura reduziu a paranoia da Guerra Fria, permitiu maior cooperação científica e facilitou acordos de desarmamento, alterando a percepção soviética sobre o mundo exterior. O desastre de Chernobyl, em 1986, expôs os limites iniciais da transparência. A tentativa de ocultação mostrou que a cultura do segredo persistia, mas a indignação popular acelerou as reformas informativas. Ficou claro que a falta de comunicação não era apenas política, mas uma ameaça à sobrevivência da população. A liberdade de expressão estimulou clubes de debate, associações independentes e questionamentos ao marxismo-leninismo ortodoxo. A televisão passou a exibir debates públicos, criando uma efervescência difícil de controlar. A reabilitação de figuras apagadas da história oficial ajudou a pluralizar a identidade nacional, mas também fortaleceu nacionalismos regionais. Com maior acesso à informação, a população passou a comparar seu padrão de vida ao do Ocidente, alimentando cinismo e exigências por mudanças rápidas. A abolição da censura cultural gerou uma primavera criativa, que rompeu com a obediência passiva do passado. A glasnost tornou-se um ponto sem retorno para a sociedade civil soviética. A perestroika buscou reformar a economia centralizada por meio de maior autonomia às empresas estatais e da introdução limitada da iniciativa privada. Inspirada em experiências passadas, pretendia tornar a produção mais eficiente e sensível às demandas reais, reduzindo o controle dos ministérios centrais. A legalização das cooperativas permitiu pequenos negócios urbanos, que ofereciam serviços melhores que o setor estatal. Contudo, a convivência entre economia planejada e iniciativa privada gerou distorções, desvios de produtos e agravamento da escassez para a população mais pobre. No campo, tentou-se estimular a produção familiar fora dos grandes colcoses, mas a falta de equipamentos, a resistência local e a logística precária limitaram os resultados. Na indústria, o autofinanciamento revelou a inviabilidade de muitas fábricas sustentadas por subsídios, gerando medo de desemprego e instabilidade social. A descentralização do comércio exterior atraiu capital e tecnologia, mas também facilitou a fuga de recursos. A desvalorização do rublo e a inflação reprimida vieram à tona, corroendo economias pessoais. A queda do preço do petróleo e a campanha contra o alcoolismo agravaram o déficit público, levando à emissão de moeda e ao caos econômico. A resistência da nomenclatura sabotou reformas essenciais, paralisando políticas em um momento crítico. Ao fim dos anos 80, a frustração com a perestroika tornou-se generalizada. Greves e queda do poder de compra mostraram que a reestruturação, em vez de salvar o sistema, acelerou sua desintegração. A democratização sob Gorbachev despertou a sociedade civil após décadas de repressão. A criação do Congresso dos Deputados do Povo, em 1989, introduziu competição eleitoral real e debates transmitidos ao vivo, transformando a política em um espaço público de confronto de ideias. A liberdade religiosa foi restaurada, com a devolução de templos e o retorno das celebrações. Esse renascimento fortaleceu laços comunitários, mas também identidades étnicas que alimentariam movimentos de independência. A libertação de dissidentes simbolizou o fim da repressão sistemática e validou a luta por direitos humanos. Sindicatos independentes e associações civis passaram a pressionar o governo por melhores condições de vida.
A juventude aderiu rapidamente às novas liberdades, aproximando-se da cultura global e ampliando o abismo geracional com a velha guarda do partido. A imprensa expôs privilégios e corrupção da elite, tornando o jornalismo investigativo uma força política relevante. Movimentos ambientalistas ganharam destaque após Chernobyl, ligando defesa ambiental a reivindicações sociais e nacionais. O fim da censura transformou a União Soviética em um espaço plural e imprevisível. A liberdade concedida expandiu-se além do controle do Kremlin, permitindo que a sociedade se reconhecesse em sua diversidade. Esse novo cenário forneceu o terreno para a desintegração final da União e para uma transformação profunda do mundo contemporâneo. Capítulo 3. As fissuras no Bloco de Varsóvia. A decisão de Mikhail Gorbachev de abandonar a doutrina Brezhnev, que garantia a intervenção militar para sustentar regimes comunistas, mudou o equilíbrio de poder na Europa Oriental e Central. Sem a certeza de que os tanques soviéticos interviriam, líderes conservadores em países como Polônia e Hungria foram forçados a negociar com as oposições. Na Polônia, o Solidariedade, após anos na clandestinidade, impulsionou eleições parcialmente livres, que resultaram em derrota esmagadora do partido oficial na primeira transição pacífica de poder no bloco para uma oposição democrática organizada. A Hungria avançou na abertura ao remover cercas na fronteira com a Áustria, criando a primeira brecha física na cortina de ferro. Isso permitiu que milhares de alemães orientais fugissem para o oeste via território húngaro, gerando uma crise de refugiados que Berlim Oriental não conseguiu conter. A queda de regimes antes considerados sólidos provou que a mudança era possível e que Moscou não reagiria com violência naquele momento, estimulando resistências civis em cadeia. Na Tchecoslováquia, a Revolução de Veludo mostrou como mobilizações pacíficas e persistentes desmantelavam o aparelho repressivo em poucos dias. Václav Havel emergiu como liderança moral de um movimento que exigia o fim do monopólio político e o retorno a tradições democráticas. A velocidade com que o poder comunista se dissolveu em Praga surpreendeu observadores e enfraqueceu um pilar industrial e cultural central da esfera soviética. Na Romênia, a recusa de Nicolae Ceausescu em aceitar reformas levou a um desfecho violento. Protestos em Timisoara se espalharam para Bucareste, com confrontos sangrentos entre forças do Estado e manifestantes. A queda e execução do ditador serviram como aviso sombrio sobre os riscos de ignorar demandas populares, embora tenha sido exceção em um processo majoritariamente negociado no leste europeu. A Bulgária também mudou por dentro. O partido removeu Todor Zhivkov para tentar preservar a organização com reformas superficiais, mas a pressão das ruas levou ao multipartidarismo e ao fim do papel constitucional de vanguarda comunista. A velocidade do colapso dos satélites impediu coordenação por Moscou. O Pacto de Varsóvia tornava-se uma estrutura vazia, sem utilidade prática. Economicamente, a perda do leste europeu foi dura para a União Soviética, que dependia dessas nações para manufaturas e tecnologia, em troca de energia e matérias-primas. As novas democracias reorientaram-se ao mercado comum europeu, rompendo acórdãos antigos e agravando a crise interna soviética. Politicamente, a queda do dominó eliminou a zona de amortecimento contra o Ocidente e recuou a influência soviética a limites próximos aos de antes da Segunda Guerra. Isso alimentou o ressentimento militar e nacionalista, vendo em Gorbachev uma rendição estratégica. O efeito dominó mostrou que o socialismo de estilo soviético não tinha raízes populares suficientes para sobreviver sem a ameaça de intervenção. Com o medo dissipado, povos do leste agiram para recuperar soberania e identidades. A queda do bloco foi prelúdio da desintegração soviética, inspirando movimentos nacionalistas nas repúblicas bálticas e caucasianas. A noite de 9 de novembro de 1989 tornou-se o símbolo do fim da Guerra Fria, quando o Muro de Berlim foi aberto pela população. Uma declaração confusa sobre novas regras de viagem levou multidões aos postos de fronteira. Sem ordens claras, guardas abriram os portões. Seguiu-se uma celebração espontânea transmitida ao vivo.
marcando o colapso físico e psicológico da divisão europeia. Gorbachev manteve a promessa de não intervir, apesar das tropas soviéticas na Alemanha Oriental. A recusa em usar força acelerou o colapso do Estado alemão oriental, já fragilizado por protestos em Leipzig e Dresden. A unificação, antes vista como distante, passou a ser tratada como urgência. As negociações colocaram a URSS diante da questão sensível da permanência da Alemanha unificada na OTAN. Gorbachev aceitou o processo em troca de promessas verbais de não expansão para o leste e de auxílio financeiro para retirar as tropas. Em Moscou, muitos viram isso como concessão excessiva. A retirada soviética foi um esforço logístico que simbolizou o fim de uma presença militar desde a Segunda Guerra. O desaparecimento da Alemanha Oriental privou a URSS de seu aliado europeu mais avançado e desferiu o golpe final no Pacto de Varsóvia. O redesenho do mapa europeu pacífico teve efeitos geopolíticos que isolaram ainda mais Moscou. Para soviéticos assistindo pela televisão, o muro caiu como prova da fragilidade de governos sem apoio popular, inspirando protestos dentro da própria URSS. A unificação também trouxe impactos econômicos, com contratos cancelados e fábricas soviéticas afetadas por dependência de peças e máquinas. A ajuda prometida por Helmut Kohl sustentou meses críticos, mas criou dependência que feriu o orgulho nacional. Simbolicamente, a queda do muro consolidou a vitória do modelo ocidental de liberdade e consumo e indicou que o próximo passo ocorreria dentro das fronteiras soviéticas. No Ocidente, Gorbachev foi celebrado, mas internamente passou a ser visto como responsável por uma derrota nacional. A retirada da influência soviética deixou um vácuo preenchido por nacionalismos e pela busca de integração europeia. O Conselho para a Assistência Econômica Mútua foi dissolvido em 1991, encerrando o sistema de escambo e subsídios. Sem mercado garantido e petróleo barato, países do leste enfrentaram transição difícil ao capitalismo e reorientaram alianças para Bruxelas e Washington. A influência cultural soviética desapareceu rapidamente. O russo cedeu espaço ao inglês, e monumentos soviéticos foram removidos, em meio a tensões com minorias russas locais. A dessovietização tornou-se central para reconstruir identidades nacionais suprimidas. O efeito cascata atingiu alianças globais na Ásia, África e América Latina. Parceiros dependentes do suporte soviético, como Cuba, Vietnã e Etiópia, ficaram isolados e buscaram reformas para sobreviver. A URSS deixou de ser centro revolucionário mundial para focar em evitar a própria implosão. Na inteligência, o colapso significou perder redes de espionagem e cooperação. Arquivos se abriram, revelando vigilância extensa, gerando processos e punições. A perda de prestígio internacional foi sentida com força, alimentando o ressentimento nacionalista que acusava Gorbachev de trocar poder por aplausos externos. A indústria soviética também teve suas falhas expostas, ao não competir com produtos ocidentais, perdendo contratos e acelerando obsolescência. A retirada de tropas criou problemas sociais, sem moradia e emprego suficientes para milhares de militares retornando. O custo do reassentamento exigiu novos empréstimos, em um momento de extrema fragilidade. Ao fim, a URSS ficou cercada por vizinhos desconfiados e inclinados ao Ocidente, enquanto o sonho de um bloco liderado por Moscou virava isolamento e decadência. Capítulo 4. O despertar do nacionalismo nas repúblicas Lituânia, Letônia e Estônia foram as primeiras a desafiar abertamente a integridade territorial soviética, alegando a ilegalidade da anexação de 1940. Com a Glasnost, historiadores revelaram detalhes do Pacto Molotov-Ribbentrop, fortalecendo a base moral e jurídica do separatismo. Manifestações de massa cresceram, impulsionadas por forte identidade europeia e tradição pré-soviética. A cadeia báltica de 1989, com milhões de pessoas unindo Tallinn, Riga e Vilnius, mostrou a dimensão popular do movimento. Moscou respondeu com pressões e uso pontual de força, mas cada repressão fortalecia a determinação local e alienava a opinião internacional.
A Lituânia declarou independência em março de 1990. O centro respondeu com bloqueio econômico, cortando energia para forçar recuo. O sofrimento reforçou a percepção de ocupação e aumentou a pressão para uma reação dura. Em janeiro de 1991, tropas atacaram a torre de TV em Vilnius e civis morreram, gerando condenação global e tornando a reconciliação impossível. Letônia e Estônia seguiram o caminho, consolidando instituições próprias e ignorando Moscou. O sucesso báltico encorajou outros movimentos nacionalistas e mostrou a eficácia da mobilização civil e da pressão internacional. Igrejas luterana e católica tiveram papel organizador e moral, defendendo não violência e mantendo apoio ocidental. Gorbachev tentou negociar um novo status em tratado de união, mas os bálticos exigiam independência total. Ao fim, operavam como países soberanos, com forças de segurança e documentos próprios, e a URSS perdia portos estratégicos e indústrias avançadas. O Grito Báltico tornou-se um marco inicial do colapso imperial. O afrouxamento da repressão permitiu o retorno de tensões étnicas e territoriais com violência inesperada. No Cáucaso, Nagorno-Karabakh tornou-se a primeira grande ferida aberta, com disputa entre Armênia e Azerbaijão que Moscou não conseguiu mediar. Petições e protestos degeneraram em expulsões, pogroms e combates entre milícias. A incapacidade do exército soviético de impor ordem expôs a fraqueza do centro e incentivou outros grupos a formar forças próprias e expulsar minorias. Na Ásia Central, a violência no Vale de Fergana revelou fragilidade estrutural, com disputas por terra e recursos canalizadas por identidades étnicas, gerando mortes e refugiados e sobrecarregando a assistência estatal. Na Geórgia, a repressão em Tbilisi, em abril de 1989, tornou-se símbolo da brutalidade do centro e acelerou o independentismo. Conflitos com Abcásia e Ossétia do Sul agravaram o quadro. Na Moldávia, tensões linguísticas e identitárias levaram ao separatismo na Transnistria, apoiado por tropas russas locais, mostrando como nacionalismos geravam subnacionalismos defensivos. Elites locais do partido passaram a usar o nacionalismo para preservar poder, convertendo-se em líderes nacionais após o enfraquecimento do centro. Milhões de minorias deslocadas migraram rumo à Rússia, aumentando pressões sociais e alimentando o nacionalismo russo. Ao fim dos anos 80, a URSS vivia uma guerra civil larvada, e a hesitação de Gorbachev entre concessão e força era vista como fraqueza por uns e traição por outros. Esses conflitos aceleraram o colapso das instituições centrais. A base que unia as 15 repúblicas começou a ruir nas guerras de leis. Em 1990, Boris Yeltsin declarou a soberania das leis russas sobre as leis soviéticas, golpeando o centro. Se a principal república desafiava Moscou, o edifício imperial perdia sustentação. A disputa entre Yeltsin e Gorbachev paralisou o Estado e gerou confusão sobre autoridade sobre exército, polícia e tesouro. Repúblicas ricas em recursos passaram a reter receitas, e a solidariedade socialista cedeu à competição por sobrevivência regional. A Ucrânia distanciou-se após Chernobyl e o avanço do Ruk, vendo a independência como saída pragmática. Sua soberania, também em 1990, indicou que uma união reformada seria inviável sem Kiev. Gorbachev propôs um novo tratado de união, transformando a URSS em confederação, mas a desconfiança e disputa sobre controle militar e nuclear minaram as negociações. Algumas repúblicas recusaram diálogo, outras exigiam poderes que esvaziariam o centro. As forças armadas também se fragmentavam, com deserções e recusa de repressão contra compatriotas, enfraquecendo a coesão estatal. O referendo de março de 1991 buscou legitimação popular, mas boicotes e ambiguidade reduziram seu efeito. Paralelamente, Yeltsin foi eleito presidente da Rússia por voto direto, ganhando legitimidade que Gorbachev não tinha, e passou a agir como governante efetivo, negociando com repúblicas e ignorando instituições soviéticas.
Ao final de 1991, a URSS existia mais como nome e burocracia do que como poder real. As instituições centrais desmoronavam diante do nacionalismo e da crise econômica, selando o fim da era soviética e abrindo um cenário pós-comunista incerto. Capítulo 5. O golpe fracassado e a agonia do partido. O amanhecer de 19 de agosto de 1991 paralisou cidadãos soviéticos nas 15 repúblicas diante da televisão. O Comitê Estatal para o Estado de Emergência, composto por figuras da KGB, do Exército e do Partido Comunista, anunciou que Mikhail Gorbachev estava incapacitado por razões de saúde. Tanques e blindados ocuparam pontos estratégicos em Moscou e Leningrado, cercando centros de comunicação e sedes administrativas. Os golpistas apostavam que a demonstração de força bastaria para restaurar a ordem antiga e reverter reformas que corroíam o controle central. O motor do complô era o temor da assinatura do novo Tratado de União, prevista para o dia seguinte, que transformaria a URSS em confederação descentralizada. Para a linha dura, isso significava o fim do império e dos privilégios da nomenclatura. Porém, o comitê cometeu erros decisivos. Não prendeu Boris Yeltsin e falhou em silenciar por completo os meios de comunicação fortalecidos pela Glasnost. A hesitação em usar violência extrema contra a própria população revelou uma fraqueza moral fatal. Enquanto Gorbachev permanecia isolado na Crimeia, a resistência civil em Moscou se organizou em torno da Casa Branca russa. Milhares de cidadãos, que haviam experimentado liberdades recentes, recusaram o retorno ao silêncio dos decretos de emergência. Civis desarmados diante de tanques criaram um dilema para soldados e oficiais, pouco dispostos a atirar contra compatriotas. O impasse mostrou que o medo, pilar do sistema por gerações, já não paralisava a sociedade. Boris Yeltsin tornou-se o símbolo da resistência ao subir em um tanque diante do parlamento russo para discursar. Declarou ilegal o comitê e convocou greve geral para paralisar o governo golpista. Sua liderança visível contrastava com a imagem sombria e confusa dos conspiradores. Yeltsin uniu democratas, nacionalistas e setores das Forças Armadas em defesa da soberania russa e da continuidade das reformas. Sua legitimidade como primeiro presidente russo eleito por voto direto lhe deu autoridade que os golpistas não conseguiam contestar. Passou a emitir decretos anulando ordens do comitê e montou uma cadeia de comando paralela, seguida gradualmente por unidades militares. A equipe de comunicação usou rádio amador e impressoras para furar bloqueios e manter a moral dos manifestantes. O fracasso em capturá-lo transformou a Casa Branca no centro de uma mobilização que mudaria o destino do país. No terceiro dia, as divisões nas Forças Armadas ficaram claras quando unidades de elite declararam lealdade ao governo russo e recusaram um ataque final ao parlamento. Com a pressão internacional crescendo e o controle do exército se perdendo, líderes do golpe fugiram ou se renderam. A vitória de Yeltsin indicou que o centro de gravidade do poder passara de Gorbachev para lideranças republicanas. A resistência salvou a democracia nascente, mas também acelerou a dissolução de uma união sem autoridade central efetiva. O retorno de Gorbachev a Moscou, após o fracasso do golpe, foi marcado por humilhação. Ele dependia do apoio do rival Yeltsin. Em sessão dramática do parlamento russo, Yeltsin forçou Gorbachev a assinar um decreto que suspendia as atividades do Partido Comunista em toda a República Russa. A organização que governava desde 1917 teve propriedades confiscadas e arquivos lacrados em poucas horas. O partido deixou de ser o motor da vida pública e abriu-se um vácuo institucional que as estruturas republicanas tentaram preencher rapidamente. Com a queda do partido, desapareceu a única engrenagem que integrava as 15 repúblicas sob orientação ideológica e administrativa centralizada. Sem controle sobre economia, justiça e segurança, repúblicas passaram a agir como estados soberanos, ignorando diretrizes do Kremlin. Com a queda do partido, desapareceu a única engrenagem que integrava as 15 repúblicas sob orientação ideológica e administrativa centralizada.
Sem controle sobre economia, justiça e segurança, repúblicas passaram a agir como estados soberanos, ignorando diretrizes do Kremlin. Elites locais aproveitaram o enfraquecimento do centro para declarar independências, e a URSS tornou-se quase uma ficção jurídica. Os mecanismos reais de governança ruíam junto com o antigo Comitê Central. Nesse cenário, a República Russa começou a absorver funções dos ministérios soviéticos, tomando o controle de finanças e energia. A população sentia alívio pela derrota dos golpistas e ansiedade pelo futuro econômico. A ausência de autoridade clara aprofundou a desorganização, com o sistema de distribuição de alimentos entrando em colapso ainda mais severo nas grandes cidades. O fim do partido abriu uma transição caótica, em que as velhas regras caíram e as novas eram escritas em meio ao tumulto. Capítulo 6. O último ato da bandeira vermelha. No início de dezembro de 1991, líderes da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia reuniram-se em Belovés para decidir o destino da União. Boris Yeltsin, Leonid Kravchuk e Stanislav Shushkevich assinaram um documento afirmando que a URSS deixara de existir como realidade geopolítica e sujeito de direito internacional. Foi um golpe final nas tentativas de Gorbachev de preservar alguma estrutura federal, pois as três repúblicas eslavas eram pilares demográficos e econômicos. A decisão ocorreu sem consulta ao governo central, evidenciando a irrelevância das instituições soviéticas. O acordo buscava evitar guerra civil e garantir controle sobre armas nucleares espalhadas pelos novos estados. A soberania nacional foi apresentada como caminho para a estabilização econômica e reconhecimento internacional. O anúncio causou choque, mas também resignação. O império, construído por revoluções e guerras, terminava com assinaturas em uma sala isolada. A comunidade internacional recebeu a notícia com cautela, focando na segurança nuclear e na estabilidade de fronteiras. Yeltsin agiu para assegurar que a Rússia assumiria o assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e as obrigações internacionais soviéticas, garantindo continuidade diplomática. Belovej formalizou uma fragmentação que nenhum tratado de união conseguiria reverter. Na noite de 25 de dezembro de 1991, Gorbachev falou à nação pela última vez para anunciar sua renúncia como presidente da União Soviética. Em tom sóbrio, defendeu reformas e alertou para riscos da desintegração. Ele já governava uma estrutura esvaziada por rivais e antigos aliados. Minutos depois, a bandeira vermelha foi baixada do Kremlin e substituída pela tricolor russa. Muitos assistiram com indiferença, preocupados com a escassez e a sobrevivência cotidiana. Gorbachev saiu como figura trágica, celebrado no exterior por encerrar a Guerra Fria, mas desprezado internamente pelo colapso econômico e nacional. Sua saída marcou o fim simbólico do século soviético e o encerramento de um experimento coletivista. O Kremlin passava a ser o centro de uma Rússia em busca de nova identidade. A transferência dos códigos nucleares para Yeltsin selou a passagem do poder militar. Gorbachev deixou o gabinete sem honrarias, refletindo o caráter abrupto do fim do regime. Encerrava-se uma tentativa de reformar o socialismo pela democracia, esforço que acabou por destruir o Estado que pretendia salvar. Para reduzir o impacto da dissolução e manter cooperação mínima, criou-se a Comunidade dos Estados Independentes, envolvendo a maioria das ex-repúblicas. A CEI buscava coordenar circulação de pessoas e, por um período, preservar alguma unidade monetária. Porém, funcionou mais como mecanismo de divórcio civilizado do que como nova união efetiva. Os estados bálticos recusaram-se desde o início, priorizando integração com Europa Ocidental e OTAN. Disputas sobre patrimônio soviético, como a frota do Mar Negro e dívidas, começaram rapidamente. A Rússia tentou exercer liderança, gerando desconfiança em repúblicas como Ucrânia e Geórgia. O rublo soviético foi substituído por moedas nacionais, encerrando a unidade econômica. A CEI reconhecia que, apesar da separação política, havia infraestrutura e vínculos humanos difíceis de romper de imediato. O reconhecimento internacional avançou com rapidez, com embaixadas abrindo em capitais das novas repúblicas.
A URSS desaparecia das organizações e dos mapas, substituída por estados com desafios próprios. A CEI ajudou a amortecer tensões militares e negociar cessar-fogos em conflitos regionais, mas a soberania plena trouxe responsabilidades duras e aprendizado doloroso. Capítulo 7. Os escombros de uma superpotência mundial. Após a queda soviética, tentou-se transformar a economia planejada em mercado por meio da terapia de choque, liberação de preços e privatizações aceleradas. O resultado imediato foi hiperinflação, destruição do poder de compra e perda das economias de milhões. O mercado, prometido como solução, trouxe inicialmente empobrecimento e desorganização das trocas básicas. A ruptura das cadeias de suprimento entre repúblicas fechou fábricas e afetou serviços essenciais, como energia e transporte. O desemprego, inexistente oficialmente antes, tornou-se realidade para milhões. Sem sistema bancário moderno e leis claras de propriedade, crime e mercado negro prosperaram. Muitos sentiram-se traídos por promessas de prosperidade e viveram crise profunda. Saúde e educação sofreram cortes e fuga de profissionais. A expectativa de vida masculina caiu e a mortalidade infantil aumentou, refletindo estresse social e precarização. A economia russa contraiu-se drasticamente e a transição revelou-se ruptura violenta, deixando a sociedade fragmentada e desorientada. Enquanto a maioria lutava para sobreviver, poucos com conexões políticas se apropriaram de riquezas naturais e industriais por preços irrisórios. Esquemas de privatização e acesso privilegiado ao crédito criaram oligarcas que passaram a influenciar política e mídia no governo Yeltsin. A nova riqueza, em meio à pobreza, produziu sensação de injustiça e rejeição ao modelo liberal. A corrupção virou regra, com venda de favores e recursos estatais. O crime organizado infiltrou-se no Estado e controlou setores econômicos, usando violência para resolver disputas. A percepção de saque por uma minoria alimentou nostalgia da ordem soviética entre os mais velhos. A crise social apareceu em criminalidade, alcoolismo e fragilidade familiar. A desigualdade explodiu, com mansões ao lado de bairros degradados. Sem classe média sólida e redistribuição, os benefícios do mercado não chegaram à maioria. A cultura do sucesso rápido substituiu a ética coletiva, e a Rússia dos anos 90 tornou-se um capitalismo primitivo que corroeu a confiança nas instituições democráticas. Após o colapso, uma grande preocupação internacional foi o destino das ogivas nucleares na Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão. Sob liderança diplomática dos Estados Unidos, buscou-se transferir ou desmantelar essas armas de forma verificável. Pelo Memorando de Budapeste, essas repúblicas abriram mão do status nuclear em troca de garantias de segurança e integridade territorial, evitando o surgimento imediato de múltiplos novos estados nucleares. Ainda assim, a precariedade das forças armadas russas nos anos 90 gerou temor de venda de materiais e tecnologia no mercado negro. Cientistas antes prestigiados ficaram sem recursos e tornaram-se alvo de recrutamento externo. Programas internacionais financiaram segurança de depósitos e reconversão de especialistas para a pesquisa civil. A segurança global passou a depender da estabilidade interna de uma Rússia em crise. O exército russo enfrentou queda de moral e manutenção, evidenciada na Primeira Guerra da Chechênia. A dificuldade em conter separatismo interno mostrou que a máquina militar soviética estava em ruínas. O sucateamento de submarinos e aviões estratégicos simbolizou o fim da projeção global e a necessidade de reconstrução básica no novo milênio. Capítulo 8. O legado histórico e as marcas do colapso. O desaparecimento da URSS transformou antigas linhas administrativas em fronteiras nacionais, criando 15 estados independentes. A Rússia manteve o assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, mas viu seu raio de influência recuar. Identidades antes fundidas sob a bandeira vermelha ressurgiram, formando um tabuleiro de nações com interesses divergentes. A expansão da OTAN e da União Europeia rumo ao antigo espaço soviético tornou-se motor de tensões.
Os estados bálticos lideraram a integração para garantir segurança contra uma possível restauração imperial. Criou-se uma nova zona de atrito entre o Ocidente e o espaço pós-soviético, ainda ativa. Rotas comerciais e gasodutos passaram a ser instrumentos de pressão política. A dependência energética de vizinhos em relação ao gás russo tornou-se um legado complexo. O fim da URSS encerrou a bipolaridade e inaugurou um sistema mais fluido, com a Rússia tentando recalibrar seu papel regional com ambições globais. O trauma da transição ao mercado gerou nostalgia pela estabilidade e prestígio soviéticos. Para muitos, a lembrança de pleno emprego e serviços sociais pesou mais que as restrições políticas. Não é necessariamente desejo de retorno ideológico, mas busca por ordem e orgulho nacional. A ideia de Estado forte voltou a ser valorizada como proteção diante da incerteza. A nova identidade russa combinou símbolos czaristas com elementos da grandeza militar soviética, buscando continuidade histórica após o colapso do marxismo-leninismo. Para muitos, a lembrança de pleno emprego e serviços sociais pesou mais que as restrições políticas. Não é necessariamente desejo de retorno ideológico, mas busca por ordem e orgulho nacional. A ideia de Estado forte voltou a ser valorizada como proteção diante da incerteza. A nova identidade russa combinou símbolos czaristas com elementos da grandeza militar soviética, buscando continuidade histórica após o colapso do marxismo-leninismo. Nas ex-repúblicas, a identidade foi construída pela diferenciação, exaltando heróis e idiomas locais. Monumentos e feriados tornaram-se campos de disputa simbólica. O legado soviético permanece na arquitetura, na educação e nas redes sociais ligadas pela língua russa. Cinema e literatura seguem consumidos, muitas vezes separados de sua carga ideológica. Ao mesmo tempo, a geração pós-URSS se conecta a padrões globais, digitais. A tensão entre modernização ocidental e raízes orientais segue definindo essas sociedades. O colapso soviético evidencia limites da engenharia social e da burocracia centralizada diante da complexidade tecnológica do mundo moderno. Mostra que legitimidade depende não só de força e propaganda, mas de bem-estar e liberdade concretos. Também revela a resiliência das identidades nacionais e étnicas que reapareceram quando o aparato de coerção se afrouxou. A estabilidade de estados pluriétnicos exige autonomia e reconhecimento que a estrutura soviética, apesar da retórica, não implementou plenamente. O legado da URSS é o de uma superpotência que alterou a história com conquistas científicas e militares, mas falhou em se renovar. O mundo pós-soviético segue em experimentação, e as lições deste colapso permanecem centrais para entender poder, justiça e liberdade.